Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar agora da Série A. Terminou ontem à noite, hein? A 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que vai ficando cada vez mais Botafogo. O Botafogo vem jogando muito, vem mostrando um time equilibrado, dentro de casa é quase imbatível, campanha espetacular, e apenas o Palmeiras me parece que tenta alguma coisa. O Botafogo venceu e venceu convencendo, novamente no seu tapetinho. A brincadeira do tapetinho é porque o campo sintético agora do Botafogo, do Newton Santos, e quem passa lá apanha mesmo. O Palmeiras venceu o Vasco, foi num sufoco. O Vasco vem crescendo, hein? O Vasco não dá sinais, embora esteja faz muito tempo na zona do rebaixamento, não dá sinais que vai ficar muito tempo lá não. Fez um grande jogo contra o Palmeiras, teve um gol anulado que eu já ouvi várias vertentes, vários ex-árbitros falando que foi bem anulado, outros não. Um cara que é meu amigo e eu prezo muito pelo que ele fala, porque é um cara coerente, né? Além de ser palmeirense, ele falou assim num primeiro momento: não, foi bem anulado. Hoje, o Alfredo Loeblin, meu amigo, falou: olha, gente, agora analisando, agora fui ver detalhes e tudo, o gol deveria ter sido validado, mas aí é o erro do VAR. Explicou tudo direitinho. Mas enfim, o VAR e o árbitro anularam o gol do Vasco e o Palmeiras ganhou por 1 a 0. O Palmeiras continua ali 11 pontos atrás do Botafogo. O campeonato ficou desinteressante, né? O Flamengo jogou com time reserva. Se você for pegar o Fluminense, mais ou menos, enfim. Mas o Botafogo não tem nada a ver com isso. O Botafogo está na Sul-Americana, vem mesclando na Sul-Americana e está apostando no brasileiro. Tá certo. Desde 95 não ganha o Campeonato Brasileiro, tá certíssimo. Vai ficando desinteressante porque o Botafogo vai ficando arrasador. E só o Palmeiras que está brigando. O Grêmio ainda sonha, o Flamengo ainda sonha, duvido, o Fluminense ainda sonha, duvido, mas enfim. O certo é que na zona do rebaixamento continuamos com Santos, Vasco, Coritiba e América. Eu falei na semana passada e até escrevi na minha introdução, no meu texto, né, que Santos, Vasco e Bahia, que haviam vencido na rodada passada, estavam dando sinais de reação. Bahia perdeu do Botafogo, Santos perdeu do Galo, o Vasco perdeu do Palmeiras e continuam ali, né? Mas como o Bahia tem 21, o Santos tem 21, o Vasco tem 16, você vê ali ainda uma briga para sair da zona do rebaixamento. América, que venceu os reservas do São Paulo com 1 a menos. Com 1 a menos, olha que vexame. Continua lá embaixo. Eu acho, mesmo com essa vitória maravilhosa do América, que América e Coritiba, 13 e 14 pontos, já estão rebaixados. Não matematicamente. Mas vamos ver agora, né? Por exemplo, o América ganhou do São Paulo, continua na lanterna com 13 pontos, a 8 do Bahia. 8. Precisa embalar em uma sequência de vitórias. Vamos ver. Mas enfim, Santos, Vasco, Coritiba e América continuam na zona do rebaixamento. Tiquinho Soares, que está machucado, tem 13 gols, continua artilheiro, mas o Vitor Roque fez mais um no empate do Atlético Fluminense e já tem 10. Está ali no encalço. Enfim, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho. Cada novo vídeo você vai sendo avisado, hein? Principalmente pedindo seu like, pedindo sua opinião, pedindo sua afirmação. Vamos ampliar o debate? Aquilo que a gente faz sempre lá no meu Twitter, Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Bom, vamos falar dessa 21ª rodada, começando sempre com o líder, né? O líder Botafogo tem aquela situação, né? Quando você está bem administrado, quando você passa a ser um clube empresa e tudo, perdeu o Tiquinho Soares. E talvez ainda por umas 3 semanas e tudo. O que o Botafogo fez? Foi lá e contratou o Diego Costa, experiente Diego Costa. Não teve passagem boa pelo Galo, mas a gente sabe a carreira dele, goleador e tal. E o Diego Costa fez 2 na vitória do Botafogo por 3 a 0 em cima do Bahia. Olha que o Bahia vem crescendo de produção, o Bahia também é SAF, né? Vem crescendo, contratou bem, mas de qualquer maneira, logo com 4 minutos no primeiro tempo, o Diego Costa faz 1 a 0. E aí no começo do segundo tempo também, o Diego Costa faz 2 a 0 de cabeça. Aí matou o jogo, né? Luiz Henrique ainda fez um belo gol driblando o goleiro, 3 a 0, e uma vitória contundente do Botafogo diante do Bahia. O Botafogo segue cada vez mais líder, 51 pontos, e o Bahia fora da zona do rebaixamento, porque Santos também perdeu. O Bahia 16º com 21 pontos, ameaçadíssimo ainda, hein? Ameaçadíssimo. E quem continua no encalço,
do Botafogo é o Palmeiras, que ainda dá para sonhar. O Palmeiras, evidentemente, nem sempre jogando com força máxima, mas como ele está de olho na Libertadores, acho que a torcida até entende. O que a gente pode analisar? Um bom jogo, o Vasco fez um grande jogo, o Palmeiras. O Vasco chegou a abrir o placar, como eu falei na introdução, com um gol que o VAR anulou. E aí você fala, pô, eu acho, a minha visão, tá? No Brasil, o VAR não vai funcionar nunca. Nunca vai funcionar. Você assiste jogos da Europa, da América do Sul, tirando o Brasil, você vê que o árbitro lá, a interferência é mínima. Aqui é máxima, ele quer apitar, ele quer não sei o que, ele tem uma unha encravada, tem isso, tem aquilo. Mas enfim, aí não tem nada a ver porque não foi impedimento, né? Ou uns falam que não foi impedimento, outros falam que foi impedimento. Se você vê mesmo a linha, é uma coisa muito imperceptível. A FIFA tem que acabar realmente com isso. Só pode ser impedimento quando você está com o corpo à frente do adversário. Se tiver um pouquinho para cá, um pouquinho, tem que acabar com isso. Deixar, sabe, a interpretação na mão de ser humano. Isso é ridículo. Mas enfim, o Vasco não teve esse gol no primeiro tempo. Fomos para o segundo tempo. O Rafael Veiga, num golaço de falta, num golaço, fez 1-0 e o Palmeiras venceu. Botafogo 51, Palmeiras 40. Continuam os 11 pontos de diferença e o Vasco segue na zona do rebaixamento, 16 pontos, a 5 do Bahia. A 5 do Bahia. Não é uma tarefa fácil, mas pelo que vem crescendo de produção, parece que o Vasco vai se acertando. Quem voltou para a terceira colocação, voltou para o G4, subiu 2 posições, saiu da quinta colocação e para a terceira foi o Grêmio. E o Grêmio deu uma surra no Cruzeiro, hein? O Cruzeiro do Pepa não vai bem. O Cruzeiro do Pepa não vai bem, né? Num primeiro momento até achei que brigava ali pelo G6, né? Se o São Paulo for campeão da Copa do Brasil, continua G6. Se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, vem para G7. Achei que o Cruzeiro ia brigar ali. Mas o Cruzeiro do Pepa não vai bem. O Grêmio atropelou Soares e Carvalho. O Soares nos 28 do primeiro tempo, Carvalho no comecinho do segundo tempo, e depois o PP já na reta final do segundo tempo. 3-0, uma vitória contundente, 2 times que subiram da Série B. O Grêmio tá acertadinho. O Cruzeiro do Pepa não vai bem, gente. Não vai bem mesmo. Grêmio, terceiro colocado com 36-4 do Palmeiras. Cruzeiro, 12º, 25. Os mesmos 25 do Corinthians, os mesmos 25 do Inter. Cruzeiro, por enquanto, tá na zona da Sul-Americana, mas pode até faltar a Sul-Americana, hein? Tem que reagir, Cruzeiro. Tem que reagir. Fechando o G4, Flamengo, que mesmo jogando com titulares contra os reservas do Inter, empatou 0-0, saiu vaiado do Maracanã no sábado à noite. Quase 59 mil pessoas, a torcida do Flamengo é espetacular. Com detalhe preocupante, a Arrascaeta saiu com contusão muscular, Luiz Araújo saiu com contusão muscular. Certamente umas 2 semanas eles vão ficar fora de combate. O Flamengo não está na Libertadores, só está na final da Copa do Brasil, mas até o primeiro jogo lá, tem mais de 2 semanas, acho que os dois ficarão aptos, né? Mas de qualquer maneira é uma situação para você pensar. 0-0, jogo horrível, e o Internacional com reserva somou 1 pontinho, 25 pontos, segue na 14ª colocação, a 4 da zona do rebaixamento, hein? Acho que não tem risco nenhum, mas tem que tomar cuidado. E o Flamengo caiu uma posição, ainda está no G4, 36 pontos, tranquilo. Já o Fluminense saiu do G4 e veio para o G6, 5ª colocação com 35 pontos, depois de empatar com o Atlético Paranaense. E olha que loucura, né? O Atlético Paranaense fez 1-0 com o Kaká logo nos 12 do primeiro tempo, né? O Fluminense, gente, foi para o intervalo perdendo de 1-0. No segundo tempo, o Guga empatou aos 30 e o João Neto, aos 42 do segundo tempo, virou. Tudo levava a crer com uma virada espetacular na casa do Atlético Paranaense, em Curitiba e tal, mas o Atlético Paranaense, ainda com o Vitor Roque aos 48, tomou um gol aos 42, empatou aos 48. Empate que, para efeito de tabela de classificação, não foi bom para ninguém. O Fluminense saiu do G4, veio para o G6, 35 pontos, 5ª colocação, e o Atlético Paranaense saiu do G6. Hoje ele é o 7º colocado, 33 pontos. Então essa é a situação. E fechando o G6, o Red Bull Bragantino, né? O Red Bull Bragantino, que vem fazendo grande campeonato, pegou o Cuiabá, que vinha emergente,
mas acho que a terceira derrota, se não me falha a memória, do Cuiabá seguida, né? Depois de um 0 a 0 no primeiro tempo, com chances dos dois lados, um jogo mais equilibrado. No segundo tempo, o Thiago Borba fez 1 a 0 aos 9 e depois o Thalisson fez 2 a 0 aos 37, né? Duelo de técnicos portugueses, Pedro Caixinha do Red Bull Bragantina, Antônio Oliveira do Cuiabá, dois caras que fazem belo trabalho. Quase 4.000 pessoas em Bragança Paulista e o Bragantino conseguiu uma vitória sensacional. O Bragantino voltou para o G6 no lugar do Atlético Paranaense com 35 pontos, né? O Atlético Paranaense agora é o sétimo com 33 e o Cuiabá segue na 10ª colocação. Não, ele caiu, ele era nono, agora é 10º com 28 pontos. Quem está subindo também é o Fortaleza, que já é o 8º colocado com 32 pontos. O Fortaleza, que tinha vencido na rodada passada o Santos, né? Nessa rodada ele manteve em casa a sua hegemonia dentro de casa, né? Meteu 3 a 1 no Curitiba. O Lucheiro fez 2 gols logo no primeiro tempo, foi para o intervalo com 2 a 0, tranquilo, jogando com o time de zona de rebaixamento. Depois o Marinho, cobrindo falta no segundo tempo, fez 3 a 0. No finalzinho, finalzinho não, ainda era antes dos 30, 20 e poucos minutos, o Kusevich de cabeça descontou para o Curitiba, que também, né, 14 pontos, 19º colocado. Para mim, Curitiba e América estão rebaixados. Eu não vejo os dois, a América ganhou de São Paulo, hein? Não vejo os dois ganhando 3, 4, 5 jogos seguidos. Tomara que aconteça. Futebol a gente sabe disso. Mas enfim, o Coritiba está a 7 pontos de igualar o Bahia, que está fora da zona do rebaixamento, né? E o Fortaleza vai subindo, está a 8ª colocação com 32 pontos. O nono é o Galo, que estreou a sua Arena MRV lá em a linda arena, aliás, né? Linda arena, lá em Belo Horizonte, e pegou o Santos, e com 2 gols do Paulinho. O Paulinho fez o primeiro gol da arena, um belo toque de calcanhar do Hulk ele fez, e depois o Hulk cruzou e cobrou falta, e ele de cabeça fez 2 a 0. Os 2 primeiros gols da arena são do Paulinho. Santos mais uma vez, tá preocupando a torcida do Santos, hein? O Santos corre risco de cair sim. Santos 21 pontos, os mesmos 21 do Bahia, mas o Bahia segue fora e o Santos segue dentro. Acho que é a 4ª ou 5ª rodada que o Santos está dentro da zona de rebaixamento, hein? E o Atlético Mineiro subiu 2 posições, agora é o nono com 30 pontos, está a 5 pontos do G6, que é o grande objetivo, né? Esse é o grande objetivo. 10º é o Cuiabá com 28 e o São Paulo caiu para a 11ª colocação. São Paulo foi um vexame, acho que um dos maiores vexames da história do São Paulo. O Dorival Júnior escalou mal, escalou o time tudo ao reserva, e o São Paulo só vai ter um jogo decisivo com a LDU na quinta-feira. Aí no desespero começou a colocar todos os titulares. Por que não começa com os titulares, tenta matar o jogo e depois você preserva? Acho que é uma tática, sabe, sem inteligência. Jogo horroroso, 0 a 0 no primeiro tempo. Chegou o segundo tempo, o Mastriani faz 1 a 0. Aí o Mastriani é expulso, fez uma falta estúpida, foi expulso corretamente. Pênalti, o Pato cobra, o goleiro rebate e o Pato na rebatida faz 1 a 1. Aí o São Paulo cria, o Luciano perde um gol incrível e o América com 1 a menos, Rodrigo Varanda vai lá e faz 2 a 1, já quase no final do jogo. Uma derrota vergonhosa, vexatória, futebol pobre. O São Paulo do Dorival é o seguinte: se ganhar a Copa do Brasil, vai entrar na história. Nunca tinha vencido se não ganhar a Copa do Brasil. E o Flamengo é favorito, a gente sabe disso. Vai ser um trabalho horroroso do Dorival. Veremos. O São Paulo não ganhou nenhuma fora de casa. O São Paulo é ridículo fora de casa. Quem comanda o São Paulo não é o Dorival, não é o presidente, não é o Muricy, não é. É a torcida. É no Morumbi que o São Paulo joga. Porque a torcida empurra sempre mais de 50 mil. Mas é um vexame esse São Paulo. O América não tem nada com isso, venceu o São Paulo. 13 pontos, segue na lanterna. Depois de 10 jogos sem vencer, ganhou do São Paulo. São Paulo segue no seu 6ª partida sem vencer no Brasileiro. Já esteve no G4, hoje ele é o 11º colocado a 28 pontos, 7 do G6. 12º é o Cruzeiro, que eu falei para vocês, com 25. E o Corinthians, que fez um jogo horroroso, né? O Corinthians fez um jogo horroroso com o Goiás lá no sábado. O Guilherme cobrando o pênalti aos 13 do segundo tempo fez 1 a 0 para o Goiás. E no finalzinho, aos 36, o Maicon empatou.
É verdade que o Corinthians tem um jogo a menos, mas o Corinthians é o 13º com 25 pontos. 25 pontos, a 4 da zona do rebaixamento. E o Goiás é o 15º com 24, a 3 da zona do rebaixamento, hein? Corinthians 25, o Inter que empatou com o Flamengo 25, o Goiás 24 e o Bahia 21. São os times ainda que estão um pouquinho mais ameaçados pelo rebaixamento. Na zona de rebaixamento, Santos, Vasco, Curitiba e América. Tiquinho Soares, mesmo machucado, artilheiro com 13 gols. Vê como ele fez muitos gols antes. E o Vitor Roque fez mais um e foi a 10. Então essa é a briga pela artilharia. E para a gente finalizar nosso vídeo, claro, vamos falar da próxima rodada, a 22ª, que é toda no final de semana que vem. Toda no final de semana que vem. Sábado, dia 2 de setembro, 16 horas, Goiás e Inter. Esse é um duelo preocupante, porque Inter tem 25, Goiás tem 24. Quem perder vai ficar ali próximo da zona do rebaixamento, hein? E quem vencer dá uma respirada. Sábado, 16 horas também, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Aí é duelo pelo G6. Os dois estão fora do G6, mas quem vencer pode até terminar no G6 ou pelo menos colar, né? 21 horas do sábado, aí tem jogão. Botafogo líder com o Flamengo, primeiro com o quarto. Se o Flamengo sonha em vencer o Campeonato Brasileiro, vai ter que ganhar do Botafogo, né? E o Botafogo defende a liderança tranquilamente. Domingo, 11 da manhã, Grêmio e Cuiabá. Grêmio também, se sonha ficar continuando atrás do Botafogo, tem que vencer. Cuiabá teve um viés de alta, agora vem caindo. 16 horas de domingo, Fluminense e Fortaleza. Dois times, o Fluminense quinto colocado, o Fortaleza oitavo. Dois times que sonham com G6. Fluminense estabilizar, o Fortaleza entrar. E aí a gente tem Corinthians e Palmeiras. O desespero do Corinthians com o Palmeiras no encalço do Botafogo. Jogão. 18h30, América e Santos. O Lanterna contra o 17º. Duelo contra a zona de rebaixamento, porque os dois já estão. O Santos, dependendo da rodada, se vencer, pode sair. O América precisa mostrar que está embalado, venceu o São Paulo e venceu o Santos. Cruzeiro e Red Bull Bragantino também no domingo, 18h30. O Cruzeiro 12º, querendo ficar próximo do G6, né? E o Red Bull Bragantino estabilizado no G6, querendo se manter. 18h30, Bahia e Vasco. Bahia 21, Vasco 16. Briga contra o rebaixamento também. E às 20h30, encerra a rodada, São Paulo e Coritiba. São Paulo num viés de baixa no meio da tabela e o Coritiba zona de rebaixamento. E claro, segunda-feira que vem eu venho com todos os detalhes da 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!